Paz do Senhor. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Pegue a palavra aí. Vamos abrir aqui no texto oficial. Enquanto passa aí o nosso pequeno vídeo da série Burnout. O Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout. Não, mas todo mundo se explora mesmo. Hebreus, Todo mundo se violenta mesmo. Todo mundo capítulo 12. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer. É uma sensação de morte iminente, sem exagero. O tempo da natureza continua igual. Nós é que estamos vivendo mais rápido. Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler junto com vocês aí no telão. Diz assim, preste muita atenção no texto para você entender o contexto. Seguir a paz com todos e a santificação. Isso aqui é um processo, né, irmãos? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de, olha essa palavra, diga amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam, diga comigo, contaminados. Então observe essas palavras que nós repetimos aqui, feche seus olhos, coloque a Bíblia aí na sua cadeira, aí no banco. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, eu te agradeço, ao Espírito Santo de Deus, por essa noite, pela oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por essa série que tem sido uma bênção, Senhor, inclusive para a minha vida, para a minha família. Eu sei que tem alcançado centenas de pessoas. Nós te louvamos, fala conosco, eu te peço em no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Sente, por favor, querido. Nós estamos hoje aqui no último episódio dessa série sobre burnout. Quero dizer para os irmãos que foi um prazer imenso pelo feedback, né, que nós estamos recebendo na internet, através de mensagens. Então, tem sido uma bênção. Inclusive, irmãos, estou escrevendo para ver se a gente consegue transformar em um livro, porque tem sido uma bênção para a minha vida, esse tema. Então, hoje, nós deixamos aí para falar sobre como perdoar. Esse tema, sem dúvida, tem trazido um peso. A falta de perdão, ela traz um veneno, traz um peso. E ali, eu sei que Deus, Ele vai trabalhar em relação a essa questão do perdão, porque a falta de perdão, irmãos, ela traz um esgotamento. A falta de perdão, sem dúvida, traz, né, uma morte lenta ao cristão, um esgotamento, uma fadiga. Então, hoje nós vamos caminhar aqui, de forma bíblica, em relação a esse tema, como perdoar. Nós iniciamos essa série falando de o que é que traz, muitas das vezes, o burnout, o que é que traz ali a fadiga. Falamos da frustração, né? Aquela expectativa gerada, quando nós trazemos uma expectativa em alguém, em alguma situação. Aí falamos de Elias, que ele trouxe toda uma expectativa, estava ali no monte, e de uma hora para outra ele foi ameaçado. E aí nós falamos dessa questão da frustração e falamos como podemos resolver essa questão da frustração. Está lá no primeiro vídeo, lá na internet. Falamos também da autoexploração. Quando nós falamos dessa questão aqui, falamos de um autor que ele fala que nós somos os gestores, né? Como se fôssemos pequenas empresas e estamos sempre atrás de um grande desempenho. Então, falei de pastores que sempre querem, parece que há uma concorrência, médicos, profissionais, psicólogos, dentro do seio familiar, né? Sabe aquele familiar que fala, eu comprei um carro, aí posta, agora eu estou com uma casa. Então, nós falamos aqui dessa autoexploração, desse esgotamento, trazido aí por essa espécie de concorrência, ou então essa auto-performance. Falamos também
do excesso de informação, que biologicamente o nosso corpo, ele não está preparado para esse excesso de informação. Biologicamente, nós não estamos preparados, né, irmãos, para passar por tudo aquilo que nós passamos. Então, a mente não consegue absorver e isso acaba trazendo também um desgaste, um esgotamento. Falamos disso aqui e hoje eu gostaria de tratar sobre essa questão da falta de perdão. Queridos, antes de eu falar dessa pesquisa, esse autor sobre o esgotamento, o Michael Smith, ele traz aqui uma frase muito interessante. Nós já lemos aqui a palavra do Senhor, mas eu quero trazer aqui, foi da onde foi pego essa série. Ele fala assim: a amargura injeta veneno em nossa corrente sanguínea. Irmãos, a amargura injeta o quê? Veneno na nossa corrente sanguínea, que perturba seriamente a nossa saúde emocional e física. Com o passar do tempo, não sobra energia suficiente para nós gozarmos a vida. Olha que interessante isso. A pessoa que não perdoa fere-se muito mais do que a que não foi perdoada. Então nós sabemos que a falta de perdão, nós sempre falamos, né, já ouvimos falar que a pessoa que não perdoa é como se a pessoa estivesse tomando um veneno, esperando que a outra morra. Mas, na verdade, quando nós não liberamos o perdão, o que está acontecendo lentamente é uma morte nossa. Estamos injetando veneno. Às vezes, você olha para uma pessoa amargurada, você olha, e tem muitos irmãos, tem muitas pessoas no nosso meio familiar, no nosso meio de trabalho, que às vezes eu falo assim, cara, relaxa. Eu falo para a pessoa, né, para uma mulher, falo, olha, fulana, relaxa, vai acabar tudo bem. Então, nós vemos essas pessoas quase mortas espiritualmente. Ou então, uma pessoa envenenada, parece que tomou um veneno, está fraco, porque está amargurada. Certamente você deve conhecer alguém assim. Parece que tomou um veneno e está amargurado. Mas ele fala que perturba seriamente a nossa saúde emocional. A falta, então, de perdão, essa amargura, ela perturba o nosso emocional, irmãos. E isso, agora eu vou trazer de volta aqui a pesquisa. Eu encontrei várias pesquisas atuais que falam que estudos comprovam que perdoar pode prevenir doenças cardíacas. Não só doenças cardíacas, nós temos aqui a turma da saúde. Então, liberar um perdão, liberar esse peso, pode, então, prevenir, trabalha na prevenção. Irmãos, isso aqui é uma pesquisa científica. Olha só que interessante. A Bíblia já tinha a resposta. Enquanto nós estamos aqui na contemporaneidade, achando pesquisas em relação a essa questão de doenças psicossomáticas, em relação à amargura, falta de perdão, a Bíblia já tratava disso ao longo dos anos. Amém, igreja? Então, ele também, em Hebreus, onde agora nós vamos dissecar esse capítulo aqui, ele fala, então, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas olha que interessante, cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Irmãos, então eu deixo de experimentar a graça de Deus quando eu não cuido do meu irmão. Quando eu ando amargurado, olha o que eu aprendo aqui, que coisa maravilhosa que para nós aprendermos. Quando eu ando amargurado, quando eu então não libero o perdão, eu deixo de desfrutar da graça de Deus. Eu afasto, eu anulo então essa graça. E aí ele fala assim, fiquem atentos para que não brotem nenhuma raiz venenosa de amargura. Nenhuma raiz venenosa. Lembra que
A amargura é um veneno que injetamos na nossa corrente sanguínea e mina a nossa energia, mina as nossas emoções, o nosso emocional. E nenhuma raiz venenosa de amargura que cause o quê? Perturbação. Está aqui uma palavra que eu li, reli hoje, li ontem. Queridos, a amargura, ela reflete no ser humano uma perturbação. A pessoa que é amargurada, a pessoa que não consegue liberar perdão, é uma pessoa perturbada. Eu posso dizer, isso aqui é bíblico. Traz perturbação. E o que é, pastor, uma pessoa perturbada? Certamente, você conhece o que é uma pessoa perturbada. Você não vê aquela pessoa em paz. Uma pessoa perturbada é uma pessoa que está o tempo todo preocupada. É uma pessoa cheia de maledicência. Você chega num ambiente, a pessoa está falando de outro, tenta atacar outra pessoa. Ou então, aquela pessoa amargurada, ela fica tocando naquele assunto onde ela foi ferida, na ofensa. Ela fica tocando e remoendo, e remoendo. Uma pessoa perturbada. E contamina muitos. Queridos, a mágoa, ela é como se fosse aqui, eu colocar um veneno ali dentro daquela jarra. E os pastores, os irmãos que estão ali, eles sempre compartilham aquela água. Então, quando nós temos mágoa, quando nós não liberamos perdão, aprenda isso. Isso aqui é coisa de Deus, irmãos. Na observação eu percebi isso aqui. Quando nós, então, não liberamos o perdão, quando há uma mágoa, é como se fosse um veneno que eu coloquei ali e acaba atingindo a todos, envenenando a todos. Porque não é fácil ficar próximo de pessoas amarguradas. Amém, queridos? Então, é como se fosse o veneno. Então, a nossa mágoa, a nossa falta de perdão vai atingir pessoas que estão próximos de nós. Olha que interessante isso. Nós aprendermos, né? Então, amados, quando ele fala aqui, para que nenhum de vocês deixe de experimentar essa graça, traz um afastamento. Olha isso, traz uma alienação, mas não só isso. Traz essa perturbação, pessoas estão perturbadas, porque estão amarguradas, mas traz também essa contaminação que eu falei, contamina terceiro, a pessoa amargurada contamina filho, contamina esposo, contamina os pais, contamina pastores, líderes, porque a pessoa, ela sempre amargurada, ela sempre vai tocar naquele assunto, na ofensa onde ela foi atingida. Uma das frases mais interessantes de Hernani Dias Lopes é essa aqui. É claro, fazendo um link, ele fala assim, é claro que a amargura se relaciona também ao ressentimento. A mágoa ao congelamento da ira. Que é isso, pastor? Quando você dá um gelo naquele irmão, naquela pessoa, você também está pecando. Sabe a pessoa que te deu um gelo? Eu vou dar um gelo, vou dar só um gelo. Isso é pecado também. Existe uma raiz de amargura aí. Então, a pessoa que dá um gelo no marido, você, irmã, que dá um gelo no marido, você, marido, que dá um gelinho na esposa, olha Deus falando. Eu vou te dar um gelo. O gelo também, ele é uma espécie de mágoa. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, acabou o gelo no casamento. Quem pode glorificar a Deus? Uma pessoa, então, ele fala de forma muito brilhante, a mágoa, ao congelamento da ira. Não, congelei. Irmão, continua ali amargurado. Você só congelou, vou dar um gelo ali no pastor Neves, ele está com a cabeça muito branca. Eu vou dar um gelo no Lucas, está ficando barrigudo. Isso é mágoa também, quando você congela aquela pessoa. Tem essa expressão, né? Eu só dei um gelo, eu não estou amargurado. Não, você está com amargura assim no coração. Então, o desejo de vingança, uma pessoa amargurada vive perturbada, não tem paz, irmão, está em conflito consigo mesma, tudo ao seu redor fica cinzento.
Uma pessoa amargurada, se está sol é porque está sol, se está chuva porque está chuva, vida, que amanheceu assim. É ou não é, irmãos? Uma pessoa amargurada, o céu dela está sempre cinzento. Hernán Dias Lopes é um grande escritor, né? Há um breu em sua alma, há um tufão em sua mente, há uma tempestade em seu coração. E ele fala mais, essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval de seu próprio coração, ainda contamina as pessoas à sua volta. Acabei de falar. Ela destila o seu veneno, espalha seu mau humor, deixa vazar pelos poros da alma o seu azedume. Sim ou não? É a pura verdade isso. Então, você que me assiste nas redes sociais, você que está aqui, aprenda isso. Essa mágoa, essa falta de perdão, ela é esse veneno que atinge pessoas que amamos. Ela é esse veneno que traz o nosso céu, ao invés de ficar azul, ela traz um céu cinza. Então aprenda isso, que nós sejamos um coração puro e sem mágoa. Amém, igreja? É interessante aqui também, Efésios, Paulo capítulo 4, verso 26, a parte B, diz assim: acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Pastor, mas por que a ira? Por que a ira? Porque, amados, a ira, ela pode causar ali a falta de perdão na explosão de um sentimento, e ela pode também causar uma implosão. Você pode ficar também chateado para dentro. Você pode ficar com o coração ali, você não falou nada. Mas você que é casado, você sabe quando tua esposa ou teu esposo está implodindo. Pastor, eu não sei o que é implosão. Acho que o melhor exemplo é o que aconteceu com aquele pequeno submarino que a força do oceano, como é que chama? A pressão implodiu. Então, muitas das vezes essa ira, ela não é uma ira explosiva, mas é uma ira implosiva. É para dentro. E às vezes nós deixamos, olha, pastor, eu não falei nada, eu não briguei, eu não xinguei, mas eu fui dormir dando um gelo naquele homem, naquela mulher. Isso aí é uma implosão. Isso não deixa de estar irado. E isso não deixa de ser pecado. Amém? Então você casado, você que é casada, você que tem um relacionamento com alguém, tome cuidado. Irmãos, nós estamos aqui para não pecar. E o meu papel é não deixar você pecar como pastor. E eu estou te dando aqui um código, chaves bíblicas. Porque senão, pastor, porque senão, em algumas versões diz, porque senão você vai dar brecha ao diabo, senão você vai dar oportunidades para o diabo. Você entende isso? Que quando você está ali com uma ira interna, alguma coisa no casamento pode ocasionar outra coisa que vai ocasionando, onde Satanás ele pode entrar por uma dessas brechas. Você entende isso? Sim ou não? Então pronto. Hoje é a noite de nós fecharmos essa porta. Amém, queridos? Mas, pastor, como liberar então essa amargura? Qual é a chave, então? Como é que eu faço? Eu não consigo, pastor. Irmãos, eu sei que é difícil perdoar. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu sei o quanto é difícil e eu quero que você entenda uma coisa, que o perdão ele é doloroso. Inclusive para Deus. Pastor, para Deus. Irmãos. Para Deus, o perdão, ele também foi doloroso. Houve sacrifício, houve dor. Jesus veio e ele sofreu. Então, eu não estou dizendo que é algo fácil. Se você refletir sobre isso, você vai entender o que eu estou dizendo. É sacrifício. O perdão, ele é doloroso. E tem que ser dessa forma. Eu vou explicar por quê. Mas, pastor, como, então, liberar da amargura? Existe aqui uma chave em Efésios capítulo 4, ainda 31 e 32, que ele fala assim, irmãos, é um contexto que estava passando aqui, essa igreja. Ele fala assim, livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso,
sejam bondosos e tenham compaixão um do outro. Fazendo o quê, irmãos? Leia comigo. Perdoando-se como Deus perdoou em Cristo. Aleluia. Ao invés disso, ele está dizendo, eu vou dar uma chave aqui. Hoje, Deus está nos dando uma chave. Pastor, como é que eu me livro da amargura? Repita comigo, perdoando. Diga, perdoando, diga com fé. Como é que eu me livro, pastor? Está difícil perdoar, porque ele parece que não se arrependeu. Parece que ela não se arrependeu. Eu já passei por várias ofensas dessa pessoa. E a pessoa... Irmãos, o perdão não está na pessoa. O perdão está em... Essa decisão, ela é minha. Independe, o perdão, ele é incondicional. Ele independe do comportamento do outro. Essa decisão de perdoar, ela é minha. Essa decisão de esquecer a dívida, ela é minha. Talvez Deus esteja falando nessa noite para você, filho, a situação não é ela, sua esposa. A situação não foi os seus pais. Não é o comportamento do seu pai que tem que mudar da sua mãe, o que ele fez no passado, alguma coisa que você ficou magoado, mas o perdão está em você. O perdão precisa passar uma decisão intencional, incondicional, sua, uma decisão minha, intencional, incondicional, e o perdão é uma ação. Diga comigo, perdão é uma ação e não um sentimento. Porque as pessoas confundem isso. Perdão não é um sentimento que causa o mal, que leva a uma ação. Mas o perdão é uma ação que leva a um sentimento. É interessante, perdoando-se como Deus perdoou, através de Cristo, em Cristo, nós podemos nos espelhar, amados, em Cristo, para liberar esse perdão, porque Ele nos perdoou de um pecado muito maior. Existe uma história na Bíblia que fala de um grande rei e de uma grande dívida imperdoável. Aquele homem tinha uma dívida impagável, e ele chega ali com aquele rei, e todos nós sabemos essa história, e aquele rei ouve a história e fala, eu não tenho como pagar, e aquele rei, o que ele faz com aquela dívida imperdoável? Ele perdoa aquela dívida. Aquele homem sai dali, da presença daquela tribuna do rei, todo empolgado, e ele encontra um conservo. A Bíblia diz que ele encontra um conservo, o servo dele. Aquele conservo, ele tinha uma dívida que era perdoável, que era pagável. E ali ele fala, olha, eu estou precisando, agora você me pague. Ele falou, eu não tenho condições. O conservo fala que não tem condições. E ele, o que ele faz? Ele manda prender o conservo. Amados, é interessante que ele foi perdoado de uma dívida impagável. E agora ele manda prender. E aí as pessoas vendo isso, a Bíblia diz que chega a informação lá no rei, o rei manda chamar, entrega aos algozes e ele sofre a penalidade. Isso aqui, irmãos, não fala de uma história, isso aqui fala de nós. Isso aqui fala de mim e de você. Fala de uma dívida impagável nossa, onde Jesus foi lá e pagou na cruz, aleluia. Isso fala de mim e você, e às vezes nós não queremos perdoar uma dívida menor do nosso irmão. Isso aqui fala de mim e de você, onde nós temos uma dívida bem maior, impagável. E quando você não quer pagar, aí isso aponta para o teu relacionamento com Deus. Quando você não quer perdoar, quando você não quer livrar-se da amargura, isso me diz como é que é o teu relacionamento, se você é um crente de fachada, se você é um crente teórico. Porque essa história não é do rei e do seu conselho, essa história é nossa, é de Jesus, que já nos perdoou. Existe um livro chamado Colocando o Seu Passado no Seu Devido Lugar, que ele diz assim, se o seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança do quanto seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança do quanto Deus perdoou você. Então isso aqui é proporcional
Então isso aqui está relacionado de forma direta, diretamente relacionado. Mas, quando nós tomamos a Santa Ceia, quando o cristão se junta em torno do pão e do vinho, entre outras coisas, nós somos lembrados do tremendo preço que Jesus pagou para assegurar a nossa redenção e no tremendo perdão estendido a todos nós. Nós queremos tomar a Santa Ceia do Senhor. Nós queremos então lembrar desse maravilhoso, extraordinário perdão, mas muitas das vezes nosso coração está cheio de amargura. Tomamos a Santa Ceia no domingo e o coração está cheio de amargura na segunda-feira. Tomamos a Santa Ceia no domingo, lembrando do perdão de Jesus, da morte dele, da sua ação na cruz. Mas nós não queremos perdoar os nossos conservos. Nós estamos com o coração cheio de amargura. Cuidado com isso. Mas afinal, o que significa então perdoar? O que significa, pastor? Porque é difícil, é doloroso, é sacrificial. E o que significa perdoar? Eu coloquei um conceito aqui que é muito interessante. Eu coloquei de vermelho aí algumas coisas. Então, diga comigo, perdoar é uma decisão. Porque você pode achar que é um sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar o fulano. Não é, irmãos. É uma decisão. Eu vou te perdoar. Então, perdão é uma decisão, seja uma ação, em um processo contínuo. Diga, processo contínuo. Por que, pastor, é um processo contínuo? Porque se a irmã Esté pisou no meu calo, e eu falo assim, irmã Esté, está perdoada. Aí ela passa uma semana doendo aqui meu pé, ela pisou no calo aqui no meu dedinho, e quando a irmã Esté abre essa porta, o que é que pode vir ao meu coração? Olha quem veio ali, a pisadora de pé de pastor. Precisa ser um processo contínuo. Você precisa tomar a decisão de perdoar hoje, mas quando acordar, você olhar para aquela pessoa, talvez seu esposo, você precisa permanecer nesse processo contínuo. Você precisa continuar perdoando. E no outro dia você precisa decidir em continuar perdoando. Pastor, não dá para esquecer. Para com esse conceito errado. Esquecer não é perdoar. Isso é um conceito totalmente errado. Esquecimento não é. Nós vamos ver lá para frente. Então, é um processo contínuo. É um dever. É algo, nossa, irmãos, isso aqui é uma honra para o cristão dizer assim, olha, rapaz, o pastor Marcelo pisou no pé do pastor Fábio e o pastor Fábio perdoou. Fulano perdoou. Então, esse é cristão. É uma marca, é um dever nosso. Amém, igreja? Está disposto a perdoar repetidamente. Perdoa, como eu falei, é algo contínuo, progressivo, é um processo contínuo, repetidamente, seguindo o exemplo incondicional de Jesus Cristo. Já pensou, irmãos, se fosse condicional o perdão? Então, o que é perdoar? Eu quero começar aqui para o que não é, que eu falei para vocês. O que não é perdão? Sentimento. Olha, eu não estou sentindo de perdoar o pastor. Eu não estou sentindo, irmão, se você esperar sentir para perdoar, você está muito equivocado, isso não vai acontecer, porque perdão não é um sentimento. Mas pastor, eu aqui esqueci. Eu vou tentar esquecer, eu nem lembro. Não existe isso na nossa memória. Então, nem Deus esquece. Ah, pastor, o que é isso? Pegue a tradução. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que ele lançou no mar do esquecimento. Você está muito equivocado. Se você for ver o original, lá está dizendo que Deus não traz mais à tona aquele pecado. Essa é a tradução. Porque Deus, será que vai esquecer, vai apagar? Então apagou, porque nós, irmãos, somos imagem e semelhança. Nós não esquecemos a ofensa. Não adianta dizer, fulano, você está mentindo. Quando alguém te afrontou, alguém pisou no teu pé, alguém fez algo, não, eu já esqueci, isso é mentira. Você não esqueceu. Porque perdão não é esquecer. Você vai conviver com aquilo. Não existe, vou aqui na minha memória, no dia 9 de setembro de 1952, às 2 horas, a minha esposa falou que eu não valia uma cibalena.
Eu estou magoado com ela. Não é? Modo apagar. Apaguei. Não existe isso. Não existe isso. Então, o que não é perdão? Esqueci. Isso é mentira. Nós vamos conviver com isso. Mas você tem que decidir. Minimizar. Olha, nem foi tão assim. Às vezes nós queremos minimizar. Olha, nem foi tão assim. Então, minimizar também não é perdoar. O que não é também perdão é condicional. As pessoas chegam ali no gabinete e falam assim: pastor, mas olha, o meu marido, ele não mudou, pastor. Aquele menino não mudou, é por isso que eu sou assim. Perdão não é condicional, irmão. O perdão, ele é incondicional, como eu falei para vocês. Nós decidimos. Se mudou ou não mudou, olha, eu decidi. Porque já pensou você conviver com uma pessoa que você libera o perdão, aí você erra de novo, ela falou assim: olha, eu te perdoei, mas só se você e tal, e tal, e tal. Mas você não tinha me perdoado? O que está acontecendo? Agora é condicional, porque nós temos que nos espelhar no exemplo de Cristo que eu falei, intencional, incondicional. Você já pensou se Deus fizesse isso conosco? Se Ele nos perdoasse apenas de forma condicional, irmãos? Olha, se vocês não pecarem mais, irmãos, se isso acontecesse, não ia sobrar muito crente no próximo culto aqui. Se o perdão de Deus ele fosse condicional, não iria sobrar muito crente. Então, vamos lá. Então, o que é perdoar? Diga comigo, ele é um dever cristão. Vocês estão com pouca fé, eu estou com fome. O que é o perdão? Diga comigo com fé, é um dever. É uma honra, diga para mim, é um dever como cristão, é uma honra perdoar, aleluia. Diga comigo também, é uma decisão. Então eu decido, olha meu amor, eu decidi hoje, eu decidi perdoar você, meu filho. Pai, eu decidi, houve uma decisão. Eu posso lembrar, sim, pode vir a minha memória, a ofensa, a afronta, mas hoje eu decidi em meu coração em perdoar você. É um processo também, é um processo ativo. Eu posso dizer que é um processo ativo. O perdão é um processo que você, ao longo da vida, muitas das vezes vai lembrar da situação, vai lembrar da ofensa, mas existe diariamente esse processo. Interessante isso aqui. O perdão também é assumir a dívida, irmãos. Pastor, como assim? Isso aqui é muito interessante. Porque quando perdoamos, nós assumimos o sacrifício, nós assumimos essa dívida. Olha, fulano, eu queria pedir perdão para você, e naquele momento ali, você não vai mais jogar aquilo em rosto, você assume a dívida. Então você se coloca ali naquela situação da pessoa que assume uma dívida. Assim Jesus fez conosco. Ele assumiu aquela dívida impagável. Então, não esqueça disso. Mas sobrou, eu perdoei 10%. Eu perdoei 50% você. Mas esse braço aqui não perdoou o outro lado. Não, o perdão ele é integral. O perdão é assumir essa dívida integral. Olha, eu estou te perdoando. Hoje eu tomei essa decisão, eu assumi, realmente, você errou comigo, você fez isso, mas joga no meu peito aqui. Eu te prometo que eu não vou te cobrar, eu te prometo hoje, diante do Senhor, diante da Bíblia, das Escrituras, que eu não vou. Então, existe esse compromisso. Vamos ler comigo esse compromisso do perdão? Comprometimento que não mencionarei mais a ofensa. Irmãos, a pior coisa é isso. O marido perdoa o esposo o filho perdoa, mas vira e mexe. Olha, eu lembro de 1972, onde você falou que o meu cabelo estava assim. Então, isso não é perdão. O perdão é não mencionar mais a ofensa. Se você vira e mexe, lembra, olha, eu lembro do teu passado. Às vezes vem as pessoas aqui e falam assim: não, meu marido fez tal coisa comigo. A minha esposa e meu pai fez um ano de tal coisa. Irmãos, quem perdoa não menciona.
Então, aprenda isso. Se comprometa que não mencionará mais a ofensa. Quem entendeu isso, diga amém. Não trarei também, faça um compromisso, não trarei mais a memória. Amados, eu não sei se foi Calvino, eu não sei se foi Lutero, que falou que nós não temos como deixar que os pássaros voem em cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo que eles façam o quê? Ninho. Quando vier o ninho, né? O ninho do pássaro. Quando vier esse pensamento, essa amargura, quando quiser trazer, você pensa em outra coisa, direciona tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de boa fama, nisso pensai. Então, não traga a memória. Às vezes o casal está ali, o pai está ali com o filho desfrutando. E aí, pai, você lembra quando o senhor me deu uma surra no ano de não sei o quê e tal. E quando você fez isso, trazendo a memória. Isso não é perdoar. Outro compromisso, aliança do perdão. Não mencionar terceiro sobre a ofensa. Isso aqui é terrível. Ah, mas olha, pastor Neves não sabe que o pastor Laci é torcedor do Botafogo. Aleluia. Ele fez assim, assim. Isso quando acontece no seio familiar, né? A esposa falando para a mãe do marido, o marido falando para a sogra e mencionando a terceira, isso não é perdoar. Perdoar é intencional. Você, olha, joga para mim essa dívida, não vou mais tocar nessa dívida e eu pago. Mas ficar mencionando a terceira sobre a ofensa. Também a aliança do perdão é: não permitirei que a ofensa prejudique, ou então a ofensa fique entre nós dois e o nosso relacionamento. Existem pessoas que a primeira coisa que coloca é a ofensa aqui, ó, no meio do relacionamento. Porque você fez isso e aponta o dedo. Isso também não é perdoar. O autor Michael Smith, ele diz assim: é aqui que reside a nossa maior dificuldade em conceder o perdão. E é verdade, irmão. Uma voz interna exige que alguém pague pelo malefício cometido. O ato de perdão parece contradizer com o senso de justiça. É ou não é, irmãos? O ato de eu perdoar parece que é uma contradição com o senso de justiça. Parece que aquela pessoa vai ficar me devendo algo. Olha, mas ele fez isso por mim. Ele fez isso comigo. Aqui é uma dificuldade. Por isso que eu falei para vocês, é difícil, irmãos. É difícil, é um desafio perdoar. Às vezes você acha que perdoou, mas não perdoou. E isso está trazendo um peso, isso está trazendo para você um desgaste. É por isso que você sai de férias e você volta e ainda está esgotado. Pode ser a falta de perdão. Porque, amados, isso aqui é muito interessante. Que o ato de perdão parece contradizer todo o senso de justiça. As pessoas deveriam pagar pelas coisas erradas. Não, mas eu preciso que a pessoa pague. Eu preciso que seja algo condicional, que ela faça alguma coisa, que ela sofra alguma penalidade. É ou não é, irmãos? Nós temos esse senso dentro de nós, de que parece que a pessoa, ela precisa pagar por alguma coisa, precisa que a justiça seja feita. E isso não é perdão. É interessante que ele fala ainda, mas a fé de Jesus diz: eu já paguei, aleluia. Perdoar alguém não é dizer que não havia dívida a ser paga, e tampouco significa dizer que não houve sentimentos feridos. Não significa, houve feridas abertas, sentimentos feridos, a pessoa foi magoada, sim, precisamos reconhecer isso, sim. Perdoar é liberar o devedor da dívida real à luz do que se fez Jesus. Aleluia. Então, eu quero finalizar essa mensagem com uma pequena história. Uma história na Bíblia sobre o perdão. Quando Abraão, ele passou por um momento de seca, na terra de Gerar, ele sai e depois a sua geração, Isaac, ele sai também ali pelo deserto, e a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 26, que houve
ali em Gerar houve naquela terra uma sequidão, houve crise. E ali Isaac, ele pega todo o seu acampamento, ele desce. A Bíblia diz para que ele não volte, o verso 26 começa dizendo assim, não desça ao Egito. Deus dá um comando a Isaac. Diga, Isaac, não desce para o Egito. Fica na terra que eu vou garantir para você a prosperidade, eu vou garantir a abundância. Mas, amados, o que acontece é que Isaac, ele fica ali, e aí a Bíblia diz que os filisteus, eles entulharam os poços que Abraão cavou. E ali, amados, imagina, em uma crise de água, a terra estava em crise, estava seca, e os filisteus, eles simplesmente foram lá e cavaram e jogaram entulho, terra, aquilo que entulha é aquilo que não serve mais. E às vezes na nossa vida é assim, as pessoas querem entulhar os nossos sonhos, entulhar a nossa vida, entulhar nossos projetos. Imagina se fosse você, toda a família precisando de água e agora os filisteus, eles começam a entulhar e fechar os poços. E água naquele momento era essencial para a manutenção da vida. A água era essencial para a manutenção daquele contexto. E ali a Bíblia diz que Isaac sabia que a promessa estava com ele e ele começa a peregrinar. Olha só, amados, Isaac, ele foi atingido, houve uma marca dele ali. Ele foi atingido diretamente por aqueles filisteus. Os filisteus, irmãos, sem água, ele poderia perecer toda a sua família. Você pode ter sido alvo de um ataque como esse. Ataque de filisteu, ataque do inimigo. Então, Isaac, a palavra do Senhor diz que ele começa a peregrinar. E Isaac, ele começa então, já que entulharam, ele começa a cavar os próprios poços dele. A Bíblia diz que Isaac começa a cavar o primeiro poço ali, e a Bíblia diz que a água jorra, porque a promessa está com Isaac. E em nome de Jesus, levante a sua mão, porque a promessa também de Deus está com você, querido. Apesar dos adversários, apesar de pessoas entulharem nossos poços, Isaac cava, ele não liga para a ofensa. Isaac, ele sabia que Deus era na vida dele. E aquele primeiro poço, água viva. A palavra do Senhor diz que os filisteus, olhando, eles perseguem a Isaac e eles chegam lá e dizem, esse poço aí é meu. Imagina isso, irmãos. Você que projetou talvez um grande empreendimento, uma empresa, e chega alguém lá, chega o inimigo e fala assim, olha, agora isso aí é meu. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Olha, agora isso aí é meu. Isaac, ele poderia ali ficar irado. Isaac poderia ali, amado, se fosse talvez um de nós aqui. Mas Isaac, a Bíblia diz que Isaac, ele simplesmente não deixa a amargura tomar conta do seu coração. Ele deixa aquele poço e ele fala, eu vou batizar esse poço. E o nome daquele poço, ele coloca esse nome de Ezeque. Está lá na Bíblia. E-S-E-Q-U-E. Ezeque. Significa, aquele poço é um poço de amargura. Poço de contenda. Eu não quero, eu vou me afastar. Talvez hoje Deus esteja falando para você. Toda afronta, tudo aquilo que o inimigo tentou. Aí, ó. Abandone. Pastor, mas tem uma contenda por tal situação, por tal lote. Isaac simplesmente decidiu não tomar a água da amargura. Ele simplesmente, talvez essa seja uma decisão nossa. Eu não quero. Pode ficar com esse poço de vocês? Pode ficar com esse poço. Ele não quis tomar a água da amargura. A Bíblia diz, então, que ele recomeça. Diga comigo, recomeça. Talvez Deus esteja falando para você nessa noite, você que me assiste. Talvez essa mágoa, talvez esse rancor, talvez essa falta de perdão, Deus esteja dizendo, olha, recomece. Isaac tinha uma promessa. Isaac, ele não queria amargura dentro do seu coração, queridos. Talvez Deus esteja dizendo hoje para você,
A ordem é para recomeçar. Lá o verso 18. E tomou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Ele simplesmente recomeçou. Zere isso. Deixa a mágoa. Continue. Deus é com você e Ele vai fazer você prosperar em qualquer lugar nessa crise. Quem pode glorificar a Deus? Então ele supera a amargura. Ah, é? Esta água é nossa? Pode ficar com essa água, filisteu. É interessante. O item 3. Então Isaque, ele continua, ele persevera. Irmãos, é contínuo. O perdão, ele é algo contínuo. Persevere. Amanhã está difícil, persevere. Ele continuou cavando. A Bíblia diz que Isaque, ele acha um outro lugar ali, e ele cava novamente, e ele manda ali seus empregados, e novamente, água viva, aleluia. A palavra do Senhor diz, para resumir, que os filisteus, mais uma vez, estavam no encalço atrás do Isaque, e eles chegam lá e falam, esse poço aqui é nosso. Amados, é interessante que Isaque, mais uma vez, ele não quer amargura, ele não quer beber água amarga, mas ele fala assim, esse poço vai ter um nome diferente. Isaque batiza aquele poço com o nome de Sitna. Essa palavra Sitna, ela tem a mesma raiz da palavra Satanás. Sabe o que Isaque percebeu? Isaque percebeu que era algo espiritual. E ele deixou essa ofensa, ele deixou e prosseguiu. Sabe o que Deus está falando hoje? Existem coisas, irmãos, que as pessoas nos ofendem, são ataques espirituais. Deus está dizendo para você, deixe, não brigue por esse poço, não brigue por essa situação. Deus está dizendo, eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. Não precisa entrar em contenda, não precisa lutar em guerra espiritual, porque Deus é contigo. Isaque prosseguiu, irmãos. Ele não quis água amarga, ele não quis contaminar o coração. Irmãos, Isaque nos ensina muita coisa aqui, ele não quis ficar contaminado. Já pensou Isaque peregrinando em Gerar, com o coração contaminado, cheio de mágoa? Falou, não, esse poço é de vocês, eu sei que a promessa de Deus está comigo, podem ficar com esse poço, eu vou prosseguir. A palavra diz que ele cavou novamente, e mais lá na frente, ele acha novamente um poço, água que jorra. Ele fala, a partir de hoje o nome desse poço eu vou batizar como Reobote, porque Deus tem me prosperado, Deus tem me alargado as fronteiras. Mas existe algo diferente aqui. Quando Isaque ele olha para trás, quando Isaque olha para o lado, quando Isaque olha para o outro, olha para frente, os inimigos já não estão mais atrás de Isaque, aleluia. Deus prosperou e livrou Isaque dos seus adversários. Sabe o que Deus está dizendo para você? Nesse perdão, persevere, continue, porque daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você já não verá mais esse adversário, você já não verá mais esse algoz, você já não verá mais essa ofensa. Quem pode crer nisso, irmãos? Persevere, porque daqui a alguns dias, você já não estará mais passando por isso. Quando ele olhou para trás, Isaque ele poderia fixar ali a sua tenda. Isaque poderia colocar um altar, porque muitas das vezes nós ficamos aqui, nós paramos em Reobote, mas Isaque foi diferente. Quando o rei dos filisteus, ele expulsa Isaque e fala, olha Isaque, eu não quero que você fique mais aqui na nossa terra, você está muito grande, você pode se revoltar e pode haver uma guerra. Então ele expulsa Isaque de lá. Olha só isso, irmãos. A palavra diz que Isaque ele não ficou em Reobote. Talvez essa aqui seja um erro nosso. Quando nós fazemos campanha, nós perseveramos, nós clamamos, certamente Deus irá nos abençoar. Certamente Deus irá prosperar. Deus irá nos levar para Reobote, irmãos. Mas não é para você permanecer em Reobote.
A palavra do Senhor diz que mesmo sem inimigos, ele levanta acampamento e ele continua peregrinando, porque quem estava direcionando Isaac era o próprio Deus. Ele: não quero águas amargas de Ezeque, eu não quero essa luta espiritual, eu não quero amargura no meu coração, eu não quero apenas rebote, eu quero mais. É interessante que quando ele chega em Seba, a palavra do Senhor diz que o rei dos filisteus, Felcol, que era o chefe do exército, Isaac olha para trás e eles estão vindo. E aí Isaac fala: o que é que eu fiz para vocês agora? Porque vocês vieram aqui, não basta vocês terem me expulsado, eu não fiz nada para vocês. E aí, amadas, aqui está uma das maiores frases da Bíblia em relação à virada para os seus servos. A Bíblia diz que o rei dos filisteus vira para ele e fala assim: Isaac, eu estou aqui porque eu vi que Deus é na tua vida, porque tu tens prosperado, Isaac, e eu estou aqui para fazer uma aliança, porque nós percebemos que você ficou muito poderoso, e nós reconhecemos que Deus é na tua vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós liberamos o perdão, quando nós não deixamos a amargura, as pessoas irão reconhecer que o Espírito Santo, que Deus é em nossas vidas. Quem entendeu isso, diga amém. O rei dos filisteus, ele teve que reconhecer que Isaac, ele não fez questão de água amarga, de Sídra, de Reobote, e ele continuou perseverando, ele não se revoltou, não achou injusto, ele apenas não deixou seu coração ser contaminado. E para finalizar essa história, Isaac mais uma vez perdoa, mais uma vez ele deixa, e a Bíblia diz que ali Isaac, ele arma uma tenda, ele faz um altar e ele acampa ali. Então, Isaac, ele no lugar da aliança, ele armou uma tenda, e a palavra do Senhor diz que quando ele estava ali, ao amanhecer, os pastores de Isaac vêm para Isaac, você não sabe o que aconteceu. Ele falou: o que foi? Nós cavamos ali e nós achamos água viva. Isaac está jorrando água, aleluia. Queridos, vale a pena servir esse Deus, deixar toda a mágoa, deixar Deus tratar a justiça, aleluia. Fica de pé, igreja amada. Não importa o quão traumático o teu passado foi, se você está em Cristo, a tua história não te define. A história de Cristo te define, aleluia. É a história de Cristo que nos define. Não importa a mágoa, não importa a ofensa, o tamanho da ofensa, é Jesus Cristo que nos define, aleluia. E só para nossa reflexão e prática, irmãos, não permita que a amargura encontre espaço em seu coração e destrua a sua vida em família e a família. Quem experimentou o amor de Deus e se recusa a perdoar, está negando o perdão que recebeu. Não negue a graça, não negue o perdão, querido, que Deus nos deu. O tempo não é capaz de sarar as feridas. As pessoas estão equivocadas dizendo: olha, o tempo vai sarar. Existem mulheres talvez me assistindo ou aqui, ou homens dizendo: o tempo vai sarar. Irmãos, o tempo não é remédio. O perdão é o remédio. É o único caminho para a cura. O tempo nunca foi remédio para a cura. Isso é coisa lá do mundo secular. Amém, queridos? O perdão é o único caminho para a cura. Ministério de louvor, nós já vamos encerrar. Feche os seus olhos, glorificando.